Que é esse álbum que você tem na mão aí? Esse álbum conta a minha história. Os detalhes, olha. 8/10/83. Hoje, sem saber, papai e mamãe me conceberam. Quando o ato de amor tinha terminado, meu pai tinha certeza que eu já existia. É muito gostoso ver a história, assim, eu me sinto muito amada quando eu vejo isso. E é nessa casa que eu nasci, eu tenho as minhas primeiras memórias também. Então, é meu álbum de infância, o pezinho. Nasci numa segunda-feira, um dia bastante frio. É poético. A minha mãe, ela teve que ir aprendendo com a vida as coisas. E ela tem muitas coisas que já vieram com ela. Ela nasceu num interior muito interior. Ela vem de coisas onde a mulher tinha que se submeter. Ou tipo, você fez essa escolha, não tem mais volta, né? Por exemplo, engravidou e não casou com um homem, ela estava ferrada. Era um outro momento. Ela escutou, por exemplo, ok, você vai fazer essa escolha na sua vida, você não volta mais pra cá. Pra mim, ela dizia, você vai fazer essa escolha na sua vida, se não der certo, você sempre tem morada aqui. Você pode voltar, você tem pra onde voltar. Inclusive, casamento, assim. Ela falava, no primeiro mês, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se ele jogar tal coisa na tua cara, não aceita, né? Não permita. E você tem pra onde voltar. E eu fui criada no interior, interior, interior. Então, meninas da minha idade, vivendo onde eu vivia, não ouviam esse tipo de conselho. E isso faz muita diferença. Isso, a sensação de você saber que você pode errar é muito bom. Só que isso fez a minha mãe pagar preços altos às vezes. A minha mãe era uma mulher à frente do tempo, assim. Sempre teve uma visão difícil se encaixar num lugar tão tradicional como Santa Luzia. O dia que ela foi atropelada, eu tinha 15 anos. O pessoal da escola levantou, tudo foi no ônibus, eles falaram, é uma galinha azul, é uma galinha azul. Que era como eles chamavam as mulheres que trabalhavam na área azul. Porque essas mulheres, elas são muito odiadas, né? Que cobram, que multam o carro. Minha mãe sempre foi muito de bem com a vida, só que era muito xingada, tinha muita dificuldade ali, né? Mas é uma galinha azul, é uma galinha azul. Eu falei, gente, é minha mãe. Eu puxei a cordinha do ônibus e desci. Tava saindo a chefe da minha mãe. Falei assim, por favor, uma mulher foi atropelada. Quem é? É a Leonita. Gente, o meu mundo desmoronou assim. Eu sabia que ela ia pro hospital Jaraguá. Fui, e quando a gente chegou lá, ela tava muito machucada. E aí ela tava lá e eles deixaram eu ver ela. Eu acho que eles tinham medo de que acontecesse alguma coisa pior. Vazava muito sangue do rosto dela, muito sangue, assim. Ela falou duas coisas, até hoje de tirar sarro dela. Ela falou assim, Di, cuida das tuas irmãs, nunca deixem separar vocês. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas as suas irmãs são suas. E a segunda coisa, tem uma floricultura aqui em Jaraguá, ela tinha tido uma briga muito séria nos dias antes ali. Ela falou, não deixa entrar flor da floricultura no meu velório. Olha minha mãe que linda. Esse vestido aqui eu usaria hoje em dia, pena que não tem mais. Aqui minha mãe foi logo após o acidente da minha mãe, porque olha a magreza que ela tava. Mas ela estava ficando em pé. Mas olha só como ela tá, ela nunca foi magra desse jeito. Ela é muito espontânea e isso é uma das maiores belezas dela. Minha mãe carrega uma felicidade de viver genuína, assim, dentro dela, sabe? Ela é expansiva, ela é faladeira, ela é envolvente, assim. Se ela sentar aqui com você, ela é envolvente demais. Quando ela estava grávida da Larissa, minha mãe quis muito a Larissa. E ela falava pra mim, quando o nenê nascer, você vai poder passear com o nenê. Ela me programou que aquele nenê ia ser meu. E eu, desde muito cedo, cuidava delas. Trocava a fralda, fazia mamar, protegia, levava junto. Eu nunca foi um fardo pra mim. E aí, nessa fase mais difícil da nossa vida, principalmente depois que minha mãe foi atropelada, e eu sentia que a gente estava meio que à mercê das coisas, eu protegia elas demais. E elas me ouviam, e eu ensinava coisas. Elas até hoje, elas tiram sarro da minha cara, porque na minha
ilusão também de princesa e de cuidado. Eu falava, você não pode beijar na boca, você tem que ter uma história, tem que ser assim, tem que ser assado. Quando o menino vier, ele não sei, sabe, contava coisas pra elas, incentivava coisas pra elas, que hoje elas falam assim, por culpa da Diana, que eu não beijei na boca, porque não sei o que. O dia que eu podia sair mais cedo pra poder ficar um pouco com elas era um dia feliz. Doeu, assim, doeu não, mas foi estranho quando eu tive que entender que elas eram mulheres já. E hoje é muito bom. A gente tem um evento anual, a gente aluga um Airbnb e passa um fim de semana só nós 4, minha mãe e nós 3 como irmãs. Porque aí não tem filho, não tem marido, não tem ninguém. Tudo fazem pra me convencer, todos forçam pra não me esquecer. Eu resolvo isso no futuro, é tão Tipo, a Natália não divide isso comigo, o Paulo não faz ideia do que é isso, mas nós 3 juntas, adultas, já quase idosas, cantando a nossa musiquinha de infância é muito gostoso. O meu pai, por exemplo, quando eles estavam juntos no início, ó, tem muita foto de carinho, tá vendo aqui eles me esperando? Eu acho que a parte intelectual da minha vida, assim, a parte curiosa, a parte questionadora, veio muito mais do meu pai do que minha mãe. O meu pai que tinha os livros, era o meu pai que comprava livros se eu quisesse, mas não, às vezes a gente fala desse jeito e parece que o pai é um pai muito legal. Não era, ele era muito ausente, assim, minha mãe cuidava de mim o tempo todo, então as memórias que eu tenho de muito boas e muito ruins são com a minha mãe, porque ela estava ali o tempo todo. Mas quando eu penso nele, eu acho que ele também me deu muito mais do que ele recebeu. Ele deu, dentro das possibilidades que ele tinha, muito mais do que ele recebeu. E disse pra mim a vida inteira que ele não ia poder me deixar herança, mas ele ia me dar estudo. E eu sempre fui muito estudiosa. Muito, eu sempre gostei de estudar e eu sabia que o estudo ia mudar minha vida. Só que quando as coisas começaram a se despedaçar, eu não pude estudar. Chegou nesse momento ali, eu tinha uns 17 anos, eu pensei, bom, então acabou. E na época eu achava que eu não tinha opção. Tipo, não tem opção. Meu pai foi embora, a minha mãe estava muito fragilizada, eu virei o esteio de família. Anos mais tarde, eu tinha uma colega de trabalho que era um pouco mais velha, ela falou, claro que você tinha opção, Diana, você podia ter ido embora. Teu pai não foi? Você podia ter ido. Eu pensei, realmente, eu tinha opção. Mas eu optei em ficar. Quando eu fiz 17, meus pais separaram e eu tomei as rédeas, assim, na minha cabeça, né? Tudo começou a melhorar, ficou muito melhor. Mas ficou, tinha mais harmonia em casa, tinha mais respeito dentro de casa. O dinheiro que eu produzia tinha um fim, sabe, positivo. A gente começou a construir uma casa. Em poucos anos de vida, tudo isso aconteceu, então difícil para digerir. E eu tenho uma tendência de personalidade de olhar o copo meio cheio. E eu acho que isso é uma grande vantagem no mundo, na vida, você ser uma pessoa que olha com otimismo para as coisas. Porque eu consigo olhar para tudo isso e entender que isso me construiu também. Que muitas vezes o que eu faço aqui hoje, a forma que eu lido com as coisas aqui hoje, tem a ver com o que eu passei lá. Então, ok, fez parte.